Voltamos. Aqui. Deixa eu colocar aqui nosso arquivo. Isso. Ok, gente. Então, vamos retornar aqui. Esse é o slide onde nós estávamos antes de ir para o nosso intervalo. Então, né, retomando o conceito de população, que já é um conceito do qual a gente já tem isso inserido, né? A gente já utiliza essa terminologia, inclusive ali no nosso dia a dia, né? Então, vejamos. Aqui ilustro, né? Trazendo inclusive essa contextualização, por exemplo, a população de Belo Horizonte, né? Eu falo de um conjunto de indivíduos que têm em comum o fato de estarmos em BH. Então, vem cá, deixa eu ver aqui, tem gente entrando aqui, gente, só um minutinho. Ah, não, já entrou. Então, tá ótimo. Aqui. Isso, agora sim. Por exemplo, aqui na população, né, eu ilustrei a população de pinguins. Por exemplo, podemos falar a população de pinguins da Patagônia, da Antártica, enfim. Nós estamos falando de uma maneira exclusiva daquela população. Ou a população de tartarugas, né? Bem, enfim, nós utilizamos muito isso e particularmente nós aqui da biologia, trabalhamos muito com diversos tipos populacionais, né? Dentro dos nossos experimentos, dentro das nossas situações, nossas observações, nós temos populações de diferentes, né? Seres vivos. Aqui não ilustrei, mas poderia, né? Ter colocado aqui uma determinada população de uma determinada espécie vegetal. Bem, uma vez perfeitamente caracterizada a população, né, o passo seguinte é o levantamento dos dados. Porque, olha só, eu, de repente, estou estudando os pinguins da Patagônia, né? Mas, na verdade, eu quero saber o que sobre eles? Né? Ah, eu quero saber tudo, né? Ok, eu quero saber, às vezes, o máximo possível. Mas saber tudo e de todos, será que isso é possível? Né? Então a gente também tem que ter esse limite, esse time, né? Por mais que você queira, isso também é muito importante que vocês pensem nisso, ali na hora da construção do seu assunto de monografia, né? Ah, professora, eu quero fazer um levantamento sobre um determinado tema. Mas pare para pensar, será que você vai conseguir alcançar isso tudo? Ah, eu quero estudar a população de determinada espécie. Mas será que você vai ter tantas informações assim? Será que não é muito audacioso você falar, né, que vai saber sobre essa população inteira? O que nós fazemos, e eu vou mostrar para vocês, nós temos uma amostra daquela população, né? Por quê? Já pensou? Estudar a população de BH? Nós vamos estudar o perfil daquela população através de uma amostra. É praticamente, né, desumano a gente imaginar, ou impossível, porque tem pessoas que inclusive não se permitem, não concordam em te responder, né, se for o caso de um questionário, né? Então, assim, são situações que nós temos que parar e pensar. População é um conjunto que tem algo em comum, né? Então, a partir do momento que eu quero estudar uma população, e, logicamente, é importante que a gente também tenha em mente que eu não vou ter todas as informações sobre aquela população. Não é tudo. Eu tenho que imaginar
qual que vai ser a minha pergunta? O que eu quero saber? O que é primordial? O que naquele momento para mim é mais importante saber daquela população? É importante que a gente estabeleça limites, né? E na estatística, você fala assim, nossa, professora, você está parecendo metodologia. Não, porque para você ter essa construção de um trabalho bem feito, utilizando-se da bioestatística, é fundamental que todos esses passos eles sejam pensados previamente, né? Porque aí sim, aquelas informações que eu obtiver, eles vão poder realmente ser trabalhados de uma maneira adequada, né? É aquilo que eu coloco aqui, ó, na maioria das vezes não é conveniente ou até mesmo possível realizar o levantamento dos dados referente a todos os elementos da população. É isso que eu estou falando com vocês. Será que é possível ter o levantamento de todas as tartarugas do projeto Tamar? Lógico que não. Eu tenho ali, posso obter, e é isso que a gente vai seguir, uma amostra. Por isso, por que falando disso? Porque é muito comum as pessoas pecarem por até na fala extrapolar. Às vezes vem com um título, muito comum isso, o título super audacioso. E na hora que da apresentação, você vê, né? Porque o título te pressupõe uma coisa. E às vezes você vai ver um indivíduo estudou cinco indivíduos, né? Daquela amostra. Se é satisfatório ou não é outro caso, mas é importante que eu perceba que aquilo dali é uma amostra e não toda a população, né? Então, isso é muito importante. E nós também vamos ver. Vai funcionar, né? Então, tem várias vias de se obter informações acerca de uma população ou acerca de uma amostra, né? Isso que nós vamos ver. Tem várias maneiras. Uma delas, inclusive, realmente é questionário. Dentro da biologia, sim. Quantas vezes é importante que a gente pode trabalhar com questionários, né? Logicamente, aí, quando a gente estiver ali dentro de uma pesquisa, né, que eventualmente você possa conferir ao indivíduo, solicitar, né, que ele possa responder, que tenha um consentimento dele, enfim, isso é tudo muito importante, possível demais dentro da biologia. Como eu falei, né, aliás, até na hora do próprio conceito da ilustração da população, eu já chamei a atenção de vocês um pouquinho antes do intervalo, do conceito, né, de amostra, que é um subconjunto. Quando eu tiro dentro dessa população um subconjunto. É importante, professora, mas eu quero estudar o máximo. Mas olha só, muitas vezes, se você pegar uma amostra, você consegue obter muito mais dados, ser muito mais eficiente do que você sair, né? Imagina, você sair pesando e colhendo material por exemplo, de todos os animais dentro de uma determinada comunidade, né? Muitas das vezes você não conseguiria coletar essas informações de uma maneira adequada. Chegaria no ponto que você já estaria meio que correndo. Ao passo que se você conseguir pegar uma amostra, que seja uma amostra representativa, né? E isso a gente vai ver adiante. Por exemplo, eu não posso pegar dentro de uma amostra, aí eu vou pegar os 5 primeiros, né? Não, é importante que você tenha uma variabilidade dentro dessa amostra. Tanto é que aqui no desenho o autor fez essa demonstração através de colorações, e se a gente observar, ele acabou mesclando aqui a ponto de pegar de uma maneira até mesmo aleatória, né? Ali de indivíduos dessa população. Né? Eu não posso, a gente tem que ter cuidado muitas das vezes, que às vezes a gente escolhe quem eu vou analisar. Não. O ideal é que seja assim de uma maneira aleatória, e ela é muito mais representativa, tá?
como eu falei, é um subconjunto da população, é qualquer parte retirada de uma população estatística. Isso é amostra, né? Você tem um conjunto aqui, toda aquela população, eu retiro uma parcela dela, né? Qualquer subconjunto dela. Por exemplo, na hora que a gente, né, tem como ali, a gente já citou anteriormente, a árvore de Mandacaru em Rio Grande do Norte, né? Agora, ele possa, de repente, estudar as árvores de Mandacaru de um determinado município do Rio Grande do Norte. Então, ele reduziu a ponto dele realmente tratar e verificar o que acontece, obter os dados a partir de um limite que eventualmente seja possível para ele realmente estudar, né? Isso é também fundamental na hora do delineamento do que a gente está lhe propondo. Os dados, né? Acabei de falar, ó, a partir dessa amostra eu vou obter os dados. O que são os dados? Dados são as informações, quer sejam numéricas ou não. Eu posso pegar dados para, por exemplo, observar, fazer uma contagem, né? O tamanho das asas de Lutzomia longipalpis da população do insetário, né? Insetário do ICB, o FMG. Então, olha só, eu teria que literalmente medir, né, o tamanho das asas daqueles insetos, né? Então, obviamente, pegar ali e é uma contagem numérica, né? Agora, eu posso, de repente, verificar se dentre aquela população, né, eu tenho, ou posso, falar assim, ó, eu vou fazer dentro desses insetos, todos aqueles espécimes que estão ali confinados no insetário, eu vou pegar aleatoriamente 10 fêmeas, tá? De cada gaiola, ter uma amostra e vou verificar o estado alimentar delas. Se elas estarão realmente, né, com a presença de sangue, porque isso é visível, né? É visível. Se a gente realmente retirar ali aquele inseto e observar, professor, como que eu vou retirar? Se eu colocar ele num tubozinho de ensaio, né? Eu vou ali, eu consigo fazer uma contagem e consigo verificar se eles têm sangue, né, no intestino médio ou não. Porque se tiver, fica vermelhinho, né? Fica fácil de ser observado, inclusive a olho nu. Então, o que é essa informação? Se o intestino tem sangue ou não tem. Então, aí já deixa de ser numérico e passa a ser uma informação, um dado não numérico, né? É uma observação que eu estou fazendo. Então, só para vocês verificarem que dentro da biologia eu tenho várias situações em que eu vou ter diferentes dados, né? Quer sejam numéricos ou quer seja observacionais, né? Quando se afirma que aqui ó, como exemplo, né, que as árvores de Mandacaru têm 21 espinhos, qual que é o dado dessa observação? Os 21 espinhos. Então, ele é um dado numérico. Agora, ele possa falar características dessa árvore, né? Enfim, de observação, tá bom? Então, isso é importante, isso são os dados que são oferecidos ali dentro de um determinado experimento. E existem variáveis, né? Aliás, existem muitas variáveis. A gente tem que ter muito cuidado quando a gente está ali analisando, obtendo os nossos dados, né? E perceber, começar a analisar aqueles dados. Existem, né, variáveis, né? Não significa, por exemplo, que todos os indivíduos vão ter, por exemplo, asas
menores que tantos milímetros, né? Por exemplo, asas de cerca de 3 milímetros. Poxa, isso eu vou ter tanto para mais quanto para menos. Então, são características que elas são variáveis, né? De observação, tá? Que possa muitas das vezes ser contada ou não, né? Muitas das vezes a gente vai observar que nem sempre ela possa ser contada ou ela possa ser medida, tá bom? Então, isso é muito importante. Nesse conceito de variável, né? Na hora que a gente tem aquela informação, lembram que Mandacaru tem 21 espinhos, né? As árvores de Mandacaru têm 21 espinhos, que é uma informação numérica. Mas será que todas as árvores de Mandacaru têm 21 espinhos? Poxa, não necessariamente. O número de espinhos, né? A idade do indivíduo, os hábitos, né? Nós aqui, se nós fizermos um questionário entre nós temos características em comum, mas nós também vamos apresentar vários aspectos que são variáveis, né? E isso por quê? Porque cada indivíduo é um indivíduo, embora nós tenhamos algo em comum, existe, né? Não só nós aqui, literalmente falando, mas entre os seres humanos e entre outras espécies também, né? Então, isso tudo são variáveis e que possam ser classificadas. Nós vamos ver que as variáveis, elas são basicamente caracterizadas em qualitativas e quantitativas. E ainda assim, em qualitativas, elas possam vir a ser nominais, né? Ou também ordinais, que é outra classificação dela, ou dentro da variável quantitativa, ela possa ser discreta ou ordinal. Tá? Então, são características que nós podemos literalmente avaliar e descrever uma variável, tá? Como eu falei com vocês, essas variáveis possam ser classificadas em qualitativas ou quantitativas, né? Quanto a essa terminologia, acredito que seja fácil a gente já imaginar o que nos sugere, né? Quantitativa é quando eu possa contar, qualitativa é quando eventualmente eu vou caracterizar, tá bom? Parece que é pouco, mas vocês vão ver que nem sempre às vezes é tão simples assim avaliar essas variáveis, não, tá? Bem, olhem só, as variáveis quantitativas, em que elas se baseiam? São aquelas cujos dados são valores numéricos, tá? Por exemplo, a altura de indivíduo, peso de indivíduo, né? Se eu estiver analisando ali as flores de uma roseira, né? Quantidade de flores de uma roseira, o número de folhas de um determinado galho, né? Então, assim, são variáveis quantitativas, porque eu estou o quê? Contando. Da mesma forma que no exemplo, número de espinhos de árvore de mandacaru, né? Ela é uma variável quantitativa. Literalmente ali houve uma contagem. Então, essa é uma característica a ser observada. Aqui eu dei para vocês como exemplo, né? É uma tabela onde nós temos aqui a identificação dos indivíduos em termos de idade e aqui a massa corporal e a estatura. Com a indicação, né, a massa corporal em quilo, a estatura em centímetros, observado entre moças e rapazes. Então, a gente tem aqui toda uma informação numérica. É uma variável quantitativa, né? Eu consigo verificar aqui que as moças da idade de 11 anos, né, as meninas com a idade de 11 anos, têm a média tem a massa corporal de cerca de 40,67 quilos, né, e os rapazes cerca de 38,85, né, tendo aqui, podendo variar, né, para mais ou para menos em 9,22. E nos rapazes,
podendo variar entre 8,06 quilos, tá? Então, assim, só ilustrativo mesmo, para vocês perceberem como que esses dados, né, eles possam vir a ser apresentados. É uma variável, porque existe uma variação nos indivíduos, né? E que ela é quantitativa, ela possa ser realmente aferida, medida, né? Numérica. E aí, aquilo que eu comentei com vocês, as quantitativas, elas possam ser variadas, possam também ser caracterizadas entre quantitativas discretas ou contínuas. O que isso significa, né? A discreta são aquelas que os dados podem apresentar somente determinados valores. Por exemplo, tendem a ser números inteiros, né? Olhem só, esse exemplo é fácil de vocês perceberem. Um casal que tenha, um casal tem 2 filhos, um casal tem 5, um casal pode ter 12 filhos. Aliás, tem na televisão um programa, né, que é um reality de um casal que teve 5 filhas de uma vez só. Nossa, né? Nossa, realmente, benza a Deus essa mãe. Mas o que é o detalhe? Não existe eu ter 1 filho e meio, 2 filhos e meio, 11,7. É um número inteiro. Ou eu tenho 1, ou eu não tenho nenhum, eu tenho 1, eu tenho 5, eu posso até ter 20, né? Nossos avós, né, há tempos atrás, não 20, acho que 20 foram poucos, mas ali uns 11, uns 12, né? Muitos aventuravam a ter tantos assim. Mas era uma situação de número inteiro, né? É diferente, por exemplo, quando você de repente fala que os indivíduos possam vir, né? Na hora que você faz toda aquela descrição, ali você está anotando o ganho de peso, né? De uma determinada amostra. Então você está ali acompanhando. Tem um ratinho que tem 7 gramas, né? 20 gramas certinho, tem aquele que tem 20,57, tem aquele que vai ter 17,95, ou seja, são inclusive números que vêm apresentar intervalo, né? Você fala assim, ó, eu tenho dentro da minha amostra animais de um peso que oscilam entre 17,5 a 22,83 gramas. Então, você tem um valor, ele é quantitativo por intervalo, né? Ele não corresponde a números inteiros. É importante porque na biologia nós temos vários exemplos que oscilam entre essas variáveis. E é interessante porque, inclusive, eu vou colocar, até coloquei para vocês no AVA um exercício sobre isso. Até desses exercícios eu tirei muito da apostila da UFMG, tá? Como fonte, que é a maneira como eles também trabalham com seus alunos lá. Então, acho assim importante para a gente poder ter esse exercício, né? A maneira, porque tem hora que parece que a gente é óbvio. Tá, entre quantitativo e qualitativo, eu acho que quanto a isso, na maioria das situações, a gente não tem dúvida. Mas elas também têm as suas descrições, né? No caso específico da quantitativa, ela é numérica, sim, mas ela possa ser discreta ou ela possa ser contínua. E, da mesma forma que a quantitativa tem esses detalhes, essas classificações, na qualitativa a gente também observa isso. A qualitativa, ela também vai ser observada, né? Também possa ser categorizada. E como hoje em dia eu já
apresentei, já falei anteriormente, as qualitativas, né? Porque até mesmo da maneira de se apresentar já é subentende, né? Quantitativa numérica e na qualitativa, na verdade, são informações que nós vamos ter. Informações que não sejam não numéricas, né? Descrições. A partir do momento que você fala que na minha sala de aula eu observo que a população, por exemplo, tem cor de cabelo que oscila, né? Entre o loiro, o azul, o rosa porque está na moda e o preto. Então, você faz ali a descrição dos tipos, por exemplo, tipos de cor de cabelo que existem entre os integrantes da sua sala, né? Eu não estou necessariamente falando que existe, que é uma característica numérica, mas eu estou dando uma valorização, uma qualificação, né? Bem, e aqui, inclusive, né, um exemplo, na hora que a gente vê aqui na foto, que nos chama a atenção, no caso específico, que cada um aqui tem suas características. Se a gente tiver que fazer descrição, né, qualitativa, cada um desses animais tem suas características bastante particulares, né? Eu faria descrições e não necessariamente ali necessariamente você sai ali falando. Na hora que você faz essa leitura, você está fazendo uma leitura qualitativa, tá? E no caso específico, como eu falei com vocês, eles também são caracterizados. As variáveis qualitativas, elas possam ser nominais ou ordinais, né? Como assim? Quais que são as nominais? São aqueles níveis de resposta que não admitem nenhuma ordem. O que isso significa? Determinação, né? Do sexo dos animais. É fêmea ou é macho? Você não tem intervalo, né? Você tem ou uma resposta ou outra, tá? É diferente, por exemplo, da ordinal. Você vai ver que na ordinal, por exemplo, eu posso falar de dor. Exemplo, dor. Como você avalia a sua dor? Você está sentindo dor. Pronto, uma característica é uma variável qualitativa, né? Mas dentro dessa variável qualitativa, ela me caracterize, ela é uma dor branda, média ou intensa. Então, nesse caso, é só mudar, né? Nesse caso, quando você tem graduação, ela é uma variável qualitativa ordinal. Ela exprime ordem. Branda, intermediária, né? Ou forte, né? Então, é uma maneira como você possa ali avaliar, tá? Então, são características que são importantes. Por quê? Muitas das vezes a gente possa ser solicitado, né? Dentro da estatística, a gente realmente pode caracterizar essas variáveis, tá bom? Então, como eu falei com vocês, tem exercício lá no portal, em que, inclusive depois também eu fiz até uma atividade para a gente poder exercitar isso, para a gente poder identificar como que eu realmente consigo caracterizar uma variável, tá bom? E por quê? Diante disso que eu apresentei a vocês, olhem só, a gente pode ter essa representação aqui, né? Onde, olhem só, eu, na hora diante ali das observações, deixa eu pegar aqui, ó, o que eu tô falando, tá alto para mim, deixa eu baixar a minha, isso, olhem só. As variáveis, elas podem ser qualitativas ou quantitativas, tá? Uma vez qualitativa, ela possa ser nominal ou ordinal, ou quantitativa, discreta ou contínua, tá? E eu coloco aqui para vocês, por isso que eu coloquei recapitulando, deixa eu só achar aqui.
Eu coloquei recapitulando para vocês observarem que, na verdade, eu coloco aqui a síntese do que a gente observou nos slides anteriores. Mas que eu acho que, inclusive, que é muito pertinente para vocês terem isso, né? Porque aí ajuda vocês a enxergar e a identificar ali dentro de, por exemplo, dentro de uma atividade, dentro de um exercício, tá bom? Bem, mais uma vez, em termos qualitativos ou quantitativos, acredito que não há dúvida. E quando a gente fala que uma variável ela é qualitativa nominal, os níveis de resposta não admitem nenhuma ordem, né? Já o ordinal, como a própria terminologia é sugestiva, são respostas que admitem ordem. É quando eu tenho uma graduação, né? Onde eu tenho ali, eu possa acompanhar através de diferentes graus, tá? Quantitativo, uma variável quantitativa é uma variável numérica, né? Mas ela possa ser discreta ou contínua. A discreta é aquela situação que eu falei com vocês, são números inteiros, né? Ela literalmente, os dados são determinados, né? São valores mais exatos, inteiros. E a quantitativa contínua, o nome também é sugestivo, né? Ele tem continuidade, ele realmente tem um intervalo de variação. Então, isso para a gente aqui é interessante para a gente ter ter em mente essa caracterização dessas variáveis. Aqui, eu não vou pegar agora, não, que eu acho que depois a gente vou trabalhar um pouquinho para a gente depois vocês treinarem isso, tá? Eu fiz um Kahoot, é simplesmente para vocês identificarem se a variável é contínua ou ordinal, enfim. Mas aí eu coloco depois que eu acho que vai ser mais produtivo para a gente, tá? Vou dar aqui uma continuidade e aí a gente exercita isso depois. Olha só. População e amostra, que é aquilo que eu, inclusive, já chamei a atenção de vocês, né? Os experimentos são realizados com amostras de uma população e não com toda a população, né? Isso que eu chamei a atenção de vocês. E é interessante isso também, né? Olhem só, a gente já observou isso, a gente já está nessa construção da análise, né? E eu chamo a atenção de vocês para algo muito comum também ali nos títulos. Às vezes a gente tem título de monografia que propõe, né, um estudo mais amplo, e na verdade não seja assim. Eu até comentei isso com vocês anteriormente. Bem, a população, né, a gente observa que as populações elas são infinitas e só podem ser estudadas através de amostras. Por exemplo, conjunto de alunos de uma escola em determinado ano. Isso é muito importante, porque não tem, a partir do momento que eu estudo, você pode se propor a verificar o rendimento dos alunos da quinta série no ensino de ciências. Mas é muito importante que você consiga definir no ano de 2021. Por quê? Porque você está analisando essa amostra, né? Você está estudando esse conjunto de indivíduos. E o ano interfere muito sobre vários aspectos. Então, vocês imaginem, esse é um ano em que tem suas particularidades, né? Se a gente imaginar, por exemplo, se a gente falasse do ano 2020, que já foi um ano praticamente inteiro de pandemia, né? Que refletiu muito no ensino. Tem suas características. Eu não posso falar que aqueles resultados que eu tive necessariamente vão se replicar em anos subsequentes, porque tem características bastante particulares. Mas eu não preciso nem necessariamente falar de um ano em pandemia. Vamos imaginar a vida toda naquele normal, aquele normal que nós conhecíamos antes e que nem imaginaríamos que ele poderia nos fugir algum dia. Ainda assim, se eu tivesse analisado os alunos, né, em uma determinada faixa etária, num ano, não necessariamente isso se replicaria. Por quê? Tem a interferência, por exemplo, inclusive de vermes
verbas para educação, incentivo, alguma coisa, algum evento, né? Quando ocorrem eventos, eles às vezes incentivam mais as pessoas. Um exemplo prático, né? Aqui, na época, eu estava inclusive na época em graduação, a ECO, que aconteceu no Rio de Janeiro, né? Eu estava fazendo biologia e a população brasileira se voltou para aquele evento que estava acontecendo aqui no Brasil, que era um evento âmbito mundial e que colocou holofotes na situação ecológica. Então, é lógico que quando eu estudo o interesse, por exemplo, dos estudantes para a ecologia num ano como esse, provavelmente, pelo menos a tendência, né, possa ser até ser que eu não necessariamente verifique isso, mas a tendência, diante do holofote, é que eu tenha ali um conjunto maior de indivíduos em situação escolar que tem interesse por ecologia, pelo holofote que foi dado, pela mesmo a própria mídia, né? Toda hora falando, mostrando, chamando atenção, mostrando como que aquele evento é importante. Então, ele chama atenção. Então, tudo isso é importante. Não só para o ambiente escolar, né? Que foi o exemplo que a gente deu. Mas, da mesma forma, vocês imaginem, ano passado, né? Um ano muito caracterizado pela pandemia. Se a gente observar, né, os dados, a gente pode observar que a população brasileira, ela operou, né, realizou operações, por exemplo, de referente à cirurgia plástica, uma quantidade menor do que o ano, por exemplo, de 2015. Mas como assim? Hoje em dia é muito mais difundido, as pessoas são muito mais interessadas, mas por que que diminuiu? Imagina isso sendo avaliado lá na frente. Por que que isso é importante? Olha, diante de um ano tão atípico, onde grande parte da população tentou fugir de situações que pudessem colocá-lo mais em risco, os indivíduos, né, evitaram fazer esse ato. Mas na hora que eu analiso ele separado, será que é uma tendência? Não. Na hora que acabou a pandemia, às vezes tem até uma demanda reprimida, que tende a aumentar muito, a ser gigantesca a quantidade. Até isso é importante ser analisado. Então, por isso, eu chamo a atenção de vocês, né, dentro desse nosso assunto aqui, e eu estou dando exemplos bastante corriqueiros para a gente perceber que tudo isso também pode repercutir ali na hora que você está dentro da sua análise, né? Dentro dos seus, tendo ali os seus dados referente à sua amostra, né? Você tem que ter cuidado em relação de repente, nossa, que espetáculo! Eu estou acompanhando o crescimento aqui dos hamsters há 6 meses e no último mês eles tiveram um ganho de peso estrondoso, bem diferente do que eu tive em todos os outros meses. Agora, se você de repente observar, às vezes possa ter tido uma mudança de conduta, de deixar ali a alimentação em maior quantidade, ofertando, né, destinando ali uma maior quantidade de alimento. Então, assim, a gente tem que ter cuidado, porque às vezes existem pequenos detalhes que realmente possam interferir ali nos seus resultados. Por isso que é muito importante e a gente ter aquela análise regulada, né? Dentro de um determinado perfil, dentro de um determinado ano, dentro de uma definição, né? Você não deixar aleatório, não significa que todos vão necessariamente agir, né? Absolutamente igual àquela amostra, né?
E também é importante a gente destacar que é melhor a gente estudar uma amostra, porque as populações, na sua grande maioria, elas tendem a ser muito grandes. Mas isso eu até tinha chamado a atenção de vocês anteriormente, né? Por exemplo, até dei aqui, como até a ilustração, a população do Brasil, né? Vamos estudar, né? A população brasileira, tá até precisando ser estudada mesmo, diga-se de passagem, né? Só estudando muito para poder entender. Mas eu consigo, por mais que eu queira, que eu acho que seja interessante, eu consigo estudar toda a população brasileira? Não, eu não consigo. Tem pessoas que vão se negar à minha abordagem. Há pessoas que eu não vou conseguir acesso a elas. Olha, o nosso país continental, será que eu vou conseguir chegar até elas? Ah, professora, mas a gente tem uma equipe. Mas mesmo assim, então, por isso que é muito importante, né? Ao invés de estudar toda uma população, nós partimos para esse pressuposto de amostra, né? E às vezes, até mesmo o tempo que demandaria para você realmente cobrir toda uma população, vai indo você possa também ter alguma interferência nos seus dados, né? Porque é muito importante a gente ter uma padronização. E se nós pegássemos apenas uma amostra dessa população, que é o que eu falei, né, desde o início, estudo cuidadoso dela, na verdade, tem um valor científico muito maior. É essa conversa que a gente está colocando aqui, reparem que eu estou dando a vocês os conceitos básicos que nós utilizamos dentro da bioestatística, que são conceitos que nós já utilizamos, grande parte deles, que nós já utilizamos no nosso dia a dia, na nossa fala, a gente ouve algumas situações, né, no noticiário, enfim, mas isso aqui é fundamental, né, que é muito abordado dentro da bioestatística, que a gente vai trabalhar com dados referentes ou a uma determinada população, quando isso se puder, né, ocorrer, ou dentro de uma amostra, que na grande maioria das vezes é isso que a gente faz, né? É uma amostra dentro de universo populacional, tá bom? E é muito importante a gente imaginar isso daqui, um cientista em que ele, na verdade, confere o delinear do experimento dele de uma maneira mais adequada possível, tá? Que confere uma qualidade aos resultados que ele for obter a partir dali. Tá? Não adianta, mas a partir do momento que eu diminuo, professora, eu, na verdade, eu estou diminuindo a qualidade do meu trabalho. Não, na maioria das vezes não. Se, na verdade, você tem que ver se realmente é representativa aquela sua amostra, né? Se não é uma amostra viciada, se você não foi tendenciosa naquela amostra, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma pesquisa de quantas pessoas me acham agradável. Você fez isso, né? Nossa, professor, eu sou super popular, né? Todo mundo me ama. Mas você fez isso como? Eu perguntei todos os meus amigos, eu perguntei para eles e eles falaram que todos me amam. Ó, se você literalmente pegou aqueles que você considera amigos, a tendência é essa, né? Agora, saber o grau realmente da sua simpatia é você perguntar, às vezes, até para um desconhecido, uma pessoa que eventualmente te acompanha ali no dia a dia, mas que você não tem muito contato. Qual que é a observação que ele tem sobre a sua pessoa, né? Às vezes ele te acha absolutamente chatíssimo, porque passa todo dia para lá e para cá só emburrado. Essa é a imagem que ele tem de você. E para ser confiável, você tem que ter uma amostra mais diversificada, né? Senão eu vou pegar uma amostra viciada praticamente para ter o resultado que eu espero. Então, isso é muito importante, né? Nos experimentos, de uma maneira geral. Vocês têm que ver o seguinte, tudo aquilo que acontece quando eu consigo transpor essas situações em situações rotineiras, eu consigo também observar isso
dentro de uma situação experimental, né? É uma questão de bom senso, e isso é fundamental. O estudar o efeito do fluxo na prevenção da cárie em crianças, é melhor submeter uma amostra de crianças a exames periódicos minuciosos do que examinar de uma maneira assim, en passant, todas as crianças. Ora, imagina, eu quero ter essa observação, é fundamental que demande tempo, boa vontade, até uma psicologia, ainda mais para trabalhar com a criança, para abrir boquinha, né? Ali, brincar, conversar, adquirir confiança para ela te mostrar e você realmente verificar que a boquinha está saudável. Senão, você só vai olhar uma análise superficial, tirar uma conclusão rápida de algo que às vezes não é verdadeiro, tá? Então, por isso que a gente fala, é importante, né? Você muitas das vezes vai ter muito mais qualidade se você, às vezes, restringir seu grupo, tá? Você tem a chance realmente de ser muito mais satisfatório, tá? Aquilo que eu comentei com vocês, como fazer a escolha da amostra correta, né? É muito importante isso, né? Não ter uma amostra viciada, você não ser tendencioso, né? A gente tem que ter, eu vou mostrar a vocês, existem maneiras de escolha dessa amostra, e isso pode, inclusive, impactar diretamente nos seus resultados adiante, tá bom? Então, são situações que a gente tem que ter cuidado e que, de fato, né, interferem nisso. Aqui, eu até já tinha falado com vocês anteriormente, né? Uma situação que é a amostra casual, né? Uma das situações de amostra casual é o sorteio. Vou dar aqui um exemplo, quem foi meu aluno? Vocês foram meus alunos no semestre passado. Lembra na hora da apresentação dos trabalhos, né? Na hora da apresentação dos trabalhos, que eram trabalhos em equipe, e que eu sei, né? Vocês separam ali na hora da apresentação, vocês separam. Fulano fala isso, ciclano, responsável por determinado assunto. Então, como é muito frequente não ter necessariamente, na hora que a gente inicia a apresentação, todos online, o que eu fiz com vocês, né? Lembram que eu até, na prática, eu deixei quem quisesse se prontificar os grupos, eu dava preferência. Mas, assim, se nenhum grupo se prontificasse, eu iria escolher? Eu, professora, vou escolher, vai ser o grupo, da Mariana. Por quê? Porque se no grupo da Mariana tiver alguém que não chegou, na verdade, essa escolha eu estou prejudicando o grupo da Mariana. Então, eu não me sentia à vontade para fazer isso. Eu tinha que começar a atividade, porque a gente tem intervalo de tempo, não posso ficar ali, tem que fazer a situação correr. Qual que era a maneira que eu julguei mais coerente? Fazer um sorteio. Até eu utilizei aquele sorteador para mostrar a vocês, olha, cada um tem um número, vou fazer o sorteio dentro dessa variação e, obviamente, vai ser uma situação aleatória, porque eu não quero nem beneficiar, nem prejudicar ninguém. Então, essa, né, foi literalmente Aí eu pegava uma situação onde se eu pegasse ali no sorteio, né, indivíduos que corresponderiam a uma amostra casual simples, né? Que é o grande exemplo desse tipo de amostra, tá? Porque ela é casual. Agora, logicamente, a amostra onde é um sorteio, onde eu só coloco pedras, né, com um determinado número, né? Logicamente, isso daí fugiria a esse escopo. Mas um sorteio fidedigno, correto, ético, você está ali, é uma amostra casual simples. Todos têm chance, de uma maneira igualitária, a ser sorteado. O que eu vou fazer? A gente está no nosso horário. Vou colocar esse slide, até bom, porque tem
vai demandar mais tempo, tem os outros tipos de amostras. Então, semana que vem a gente começa a partir daqui. Aí eu quero pedir a vocês lápis, borracha, caderno e calculadora. E dê uma olhadinha quanto à classificação das variáveis, que semana que vem a gente vai fazer atividade. Eu quero todo mundo testar e é bom que aí a gente tem mais interação, participação de vocês, tá bom? No mais, Letícia, Ezequias, Mariana, Lu, né? Sara, né? Sara também já foi, manda um beijão para ela. Sextou. Fiquem com Deus. Até semana que vem, tá bom? Beijão para vocês. Boa noite. Tchau, Mariana. Tchau. Obrigada, Mariana. Boa Tchau. noite. Boa noite. Boa Fiquem com noite. Deus. Beijão. Fiquem com Deus, viu? Bom descanso. Amém, você Obrigado. também. Obrigada. Tchau, tchau.